E Fala, aí, seu... Jô? Beleza? Quanto tempo? da live ser com você. Né? Tá acostumado a fazer live comigo, agora tô do outro lado da coisa aí, né? Engraçado É, demais. Ó, chamar o você, bonezinho, como bigodinho, e é isso. como você disse, você está praticamente holográfico, né? Agora. Exato, meu. Tô o tempo todo. Meu trabalho agora é ficar no computador com o celular na mão. Aí faço as lives, as postagens no Instagram, monto os workouts, fico pensando nas postagens durante o dia, falar com os alunos, mandar mensagem e tal. Mas tudo holográfico, tudo virtual aí. Versão digital. É, não tem jeito. Mas é o que tem que fazer. Mas a ideia é manter conectado com a galera, né? O mais importante, né? Eu falo que a live que a gente faz durante o dia, a gente está fazendo 3 horários, é só uma das coisas que a gente tem que fazer nesse período de quarentena com os alunos, né? Não pode, a gente não pode achar que isso é o Falar- máximo, né? Guarda essas informações aí. Boa, demorou, é isso. Bom, primeiro eu quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, né, da Kinex, meu convite. Não é segredo quanto a admiração que eu tenho como você, como profissional, como amigo. Então, é uma alegria mesmo estar dividindo esse tempo aí, conversando um pouquinho sobre coisas que a gente adora, né? CrossFit, fisioterapia, para mim, pelo menos, são minhas duas paixões aí. Ah, eu que agradeço, né? Você é uma pessoa que a gente admira muito, né? Fala que qualquer dorzinha que o pessoal sente, qualquer incômodo ou qualquer prevenção, fala, galera, fala com a Geo, fala com a Geo. É uma parceria muito boa e é muito legal a gente compartilhar informações, falar da parte de treinamento com a fisioterapia, né? Que muita gente acha que a fisioterapia tem que vir depois de algum problema e a gente sabe que não é assim, não é bem assim a coisa. Então, esclarecer isso, falar de diversos assuntos é sempre bom que a galera fica mais atenta aí. Bom, vamos começar então com esse roteirinho, ó, para mim não me perder, para eu não me perder. Boa, manda bala. Então vamos Hoje eu vou responder tudo que você você perguntar aí. boa. É, deve ter gente da Invício aí, eu já vi vários comentários aí do Rê, do Gui, da É, minha o Tatão tá irmã. aqui, o Tatão tá paquerando o guia. Certeza que o Tatão tá paquerando o guia e tá jogando chavequinho no guia aqui. Certeza absoluta. Mas também provavelmente tem muitos pacientes da Kinex também que estão assistindo. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, seu tempo de formação, sua especialização aí. Fala um pouquinho sobre você. Show de bola. Eu sou o Marcelo Celão, né? Marcelo Lima, meu nome. Eu sou educador físico, eu me formei na faculdade aqui de São Paulo, na Unisa. Me formei em 2008 e meu primeiro contato na área da educação física, na área de treinamento, foi na própria faculdade mesmo, que a gente trabalhava como voluntário. Então, eu trabalhei na área de natação, na área de recreação, trabalhei com a terceira idade na própria faculdade como estágio. Meu primeiro local de trabalho mesmo, estágio remunerado, foi em academia, foi na Runner, que não existe mais, né? Uhum. E depois eu fui para a segunda academia, que foi a Companhia Atlética, trabalhei lá por 2 anos. E aí eu entrei em contato, conheci o CrossFit em 2011, né, através de um colega que treinava CrossFit. Eu me interessei e aí eu fui estudar na área do CrossFit. Na época só tinha uma CrossFit aqui no Brasil. Tinha um curso que era de introdução ao CrossFit, não era um curso certificado pela CrossFit. E aí eu comecei a treinar numa academia e aí eu fui, e aí as coisas foram melhorando, foi chegando informações para o Brasil sobre CrossFit. Em 2013 eu fiz minha primeira certificação de CrossFit Level 1, né? E desde então não parei mais na área de treinamento, na área de CrossFit. Fiz diversos cursos de capacidade aeróbica, cursos de reabilitação, fiz curso de treinamento para gestantes, trabalhei em escola também nesse período, já fiz um bocado de coisa na área de treinamento, na área de academias, na área fitness. Né? Bem Hoje, preparado. atualmente, eu trabalho na área de treinamento, né, só com o CrossFit, mais especificamente com o CrossFit. E o CrossFit tem público, né, de pessoas que querem estar bem condicionadas e pessoas que querem levar isso.
E tem Acho que deu esses uma dois lados travadinha. aí do CrossFit. Você deu uma parada, agora voltou. Mas é Beleza. isso. Bom, bom, vou falar um pouquinho de mim também, que pode ser que tem gente que não me conhece, muitas vezes os pacientes é de outro horário, nunca me viu na clínica, né? Só ouvi falar. Eu me formei em final de 2004, faz tempo. Fiz uma pós em fisioterapia do esporte, né? Mas fui entrar no esporte para valer mesmo só em 2014, quando eu comecei a trabalhar com a ginástica artística, né? Fiquei 3 anos lá. Nesse meio tempo foi quando eu comecei a treinar no outro box, né? Que eu treinava antes. E eu falo que ter trabalhado na ginástica também me deu muita base para eu atender no CrossFit, né? Porque a ginástica, para quem não sabe, é um dos fundamentos, elementos ginásticos são um dos elementos do CrossFit, né? Do treinamento. E, bom, fiquei quase 3 anos lá, agora eu estou como físio da seleção de basquete feminino, né? Desde 2017. Então, é um grande desafio trabalhar tanto no consultório, né, atendimento de clínica, como também com alto rendimento, né? Que as coisas têm que ser para ontem. Bom, e falando um pouquinho só sobre o meu depoimento sobre o CrossFit, né, pregando a palavra, a gente É brinca, isso aí. Dizem que é uma religião comecei a isso aqui, né? treinar, né? Comecei a treinar em março de 2016, mais ou menos. E eu tive com você a minha aula experimental. Eu lembro que eu levei É, meu irmão, minha irmã, na época o namorado da minha irmã ia, não lembro se ele foi, enfim. eu acho que essa aula Mas foi 2016, foi isso? 2015 a 16? 16, Eu março, lembro dessa aula, eu lembro dessa aula até hoje. Engraçado. Algumas aulas eu lembro das pessoas e muitas aulas também eu não consigo lembrar, e mas algumas pessoas ficaram marcadas, engraçado. a hora. E eu lembro assim, eu imaginei que falei, nossa, vou fazer uma aula experimental de CrossFit e vou morrer, né? Porque essa era a imagem que a gente tinha. Eu, como fisioterapeuta, tinha uma visão errônea também, assim. E só eu comecei a pensar diferente depois que dois grandes amigos meus, fisioterapeutas, meus veteranos da faculdade, eles começaram a treinar e eles abriram um box, né? Junto com outros profissionais da educação física. Eu falei, peraí, cara, se eles que são pessoas que eu admiro tanto, estão treinando. Um deles, que é o Rato, o Rafael, já operou o joelho 3 vezes, está treinando. Eu tinha muito medo porque eu operei o quadril também, né? Bom, mas aí eu comecei a pensar diferente e cheguei lá. E eu lembro que primeiro você mandou todo mundo sentar na roda e começou a explicar o que era o CrossFit, de onde tinha vindo, como que era a ideia. Foi bem um bate-papo e no final você deu um treino que eu acho que é agachamento, aquela musiquinha lá, aquela up and down, up and down. Eu lembro que eu Boa. fiquei uns 3 dias com dor na perna, com certeza, sabe? Mas não foi algo destruidor. E aí, enfim, comecei a treinar. E uma das coisas que me marcou muito que você falou foi a questão de nunca se envergonhe de pegar uma carga pequena, né? Tipo, ou só fazer o exercício, porque é muito mais você desenvolver a técnica e a carga vai vir em consequência disso, né? E Exato. o que eu vejo é que muita gente esquece disso, né? E é um dos fatores de risco para lesão no CrossFit é isso, né? Você querer um trabalho que saiu recentemente do Paulo Zeles, né? Que é até o meu chefe lá no basquete, que trabalha também com CrossFit, foi disso, da pessoa que ela, né, tem aquelas categorias que a gente tem no box, scale, fitness, RX, a pessoa que fica transitando muito, ela não tem não tem a já palavra, o condicionamento, né, a habilidade de estar numa outra categoria e às vezes ele quer só para estar no nome na lousa, naquela outra categoria. Exato. Mas isso me pegou muito e foi uma das coisas que eu decidi treinar mesmo, né? Porque eu falava, cara, eu não sei se todos os lugares é desse jeito, mas aqui onde eu tô treinando é assim e que muito bom. E eu lembro que muitos amigos meus físicos me xingaram muito por eu estar treinando CrossFit, porque tinham medo de eu machucar, eu todo mundo já tinha visto o que eu já tinha passado com a cirurgia e tudo mais. Mas que, assim, tirando uma vez que eu abusei, e eu sei hoje muito bem até onde eu posso ir,
Eu nunca tive dor e, pelo contrário, hoje eu consigo correr, saltar sem dor, né? Então eu falo que você não precisa ter um condicionamento para começar a treinar, porque tudo é adaptável, né? Aí, condicionamento se adquire, né? Eu, eu não era assim, né, João? Eu sempre tive o conceito de condicionamento físico que todo mundo precisa ter. Então, o que eu aprendi na faculdade, em todos os cursos que eu fiz, que ser uma pessoa saudável não é apenas estar isento de doenças. Por exemplo, colesterol, diabetes, né, essas doenças do dia de hoje, e muitas dessas doenças acontecem devido ao sedentarismo. Eu acredito que uma pessoa ter um pleno condicionamento, ou ser uma pessoa realmente saudável, estar isento de doenças, ou seja, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, e você tem que fazer atividade física para você ter um corpo saudável. Se você não tem esse condicionamento, você está em déficit. A chance de você adquirir uma doença é muito maior do que uma pessoa que não treine. Isso é comprovado, a gente sabe que tem diversos estudos falando da importância dessa atividade física. E quando eu entrei no CrossFit, o CrossFit ele chegou aqui no Brasil meio que pelas portas do fundo, assim. Ou as pessoas no Brasil não estavam preparadas para o estilo de treino que era o CrossFit. Até o CrossFit mudou. O CrossFit, na época que eu comecei, era um conceito assim não sei se é a palavra agressivo, mas assustava muita gente. Porque quem não era do esporte se assustava, não estava acostumado com aquele estilo de treino. E quando eu comecei a dar aula de CrossFit, tinha poucas CrossFit aqui no Brasil, tinha 3 em São Paulo. O head coach na época ele falava, como era uma academia pequena e tinha muita gente, a aula experimental era terça e quinta, era 30 pessoas por aula, ele falava assim para mim, Celão, peneira, eu só quero gente boa treinando aqui. Só que isso era contra o que eu acreditava, assim, porque o que é gente boa? Tinha pessoas que não tinham condicionamento, mal sabia agachar, mas que estava ali porque precisava, queria melhorar. E era uma coisa assim, era um estilo de aula que eu dava que tinha retenção de aluno pela quantidade de pessoas que procuravam, mas não era um formato que eu acreditava tanto, porque para mim eu sempre achei que o CrossFit é para todos. Só que isso foi evoluindo, depois eu abri a minha academia e comecei a colocar o que eu acredito, que CrossFit é para todos. E eu defendo assim, hoje tem o CrossFit Games, né? Que eu falo na aula experimental hoje. Eu falei, vocês dirigem? Tem habilitação para dirigir um carro? Tenho. A maioria das pessoas dirige. Vocês já dirigiram Fórmula 1? Aí a pessoa fala, não. Eu falei, eu também não. Fórmula 1 é para 20 pessoas, que eles vão para 5 continentes, só 20 pessoas têm capacidade de conduzir aquele carro. O CrossFit Games é a mesma coisa, é para 40, 50 pessoas no mundo. Então, são pessoas que vivem para treinar. É igual um atleta de ginástica, igual você falou que trabalhou com o basquete, com a ginástica. Isso é para poucas pessoas, são pessoas que vivem disso. Agora, o condicionamento físico, ele é para todos. Então, todo mundo tem condições de chegar na academia e treinar. E eu sempre falo, aquele cara que a gente faz exercício ginástico complexo no CrossFit, como um handstand push-up, uma flexão na parada de mão, alguns exercícios que às vezes exigem numa performance de competição. E eu falo para a galera, você pode ter um condicionamento físico muito bom sem fazer um handstand push-up. Se você tem pessoas que têm 42 anos, 45 anos, e ele não precisa realmente fazer um handstand push-up, mas ele precisa ter um bom condicionamento físico. E ele quer voltar para casa bem para ir trabalhar no outro dia e ter um bom condicionamento. Então, eu aprendi isso também conforme os anos, que eu separo bem isso. Então, assim, você quer treinar para condicionamento físico, a gente vai dar um belo treinamento para você. Você quer treinar para competir, beleza, a gente vai fazer isso. É outro estilo de treino, é outro estilo de vida que eu falo para a pessoa. Então, eu sempre falo isso nas aulas, você não tem que pegar a maior carga possível, você não tem que provar nada para ninguém, você tem que provar para você mesmo que você tem condições de melhorar e as suas funções básicas, que é agachar, empurrar e levantar, e fazer isso da melhor forma possível, entendeu? Isso que você já falou, já acabou levando para a próxima pergunta próximo assunto que eu ia levantar. Se eu falar demais, você dá uma cortada, tá? Mas, que é a diferença, né, de gente que está do desafio de
de lidar com qualidade de vida e performance, né? Porque assim, todo mundo que acaba entrando para treinar, o ambiente do box ele é competitivo, né? Porque você todo final de treino você vai lá dar o seu resultado. E aí você começa a Exato. se comparar, principalmente pessoas que começaram a treinar mais ou menos na época que vocês falam, meu, não posso ficar para trás desse que começou junto comigo, né? Exato. Assim, então, muitas vezes isso assim, a gente fala, isso acontece em qualquer esfera esportiva, né? Que é a questão do ego, né? E aí como lidar com que isso que você falou? O atleta de verdade, ele vive do esporte, né? Exato. Muitos praticantes de CrossFit, às vezes, eu falo, eu mesmo, muitas vezes já comecei a ficar meio nervosa e preocupada, porque, nossa, aquela pessoa está indo melhor que eu e eu não consigo melhorar. Isso vai gerando uma frustração e pode atrapalhar no seu desempenho, né? Mas como o CrossFit ele é competitivo, a essência dele, aquele quadro branco, que a gente do esporte, né, da área médica do esporte, sempre fala, eles falam, esporte é saúde. Esporte sem ser alto rendimento, ele é saúde. Quando a gente pensa no alto Exato. rendimento, não é saúde, né? Ele vai estar sempre com alguma lesão, vai estar com dor, às vezes vai tomar algum medicamento, né, por orientação médica, para entrar na quadra e jogar. A gente sabe disso. Mas muitas vezes, muitos praticantes de CrossFit, eles acreditam que eles são atletas de verdade e Exato. não sabe, às vezes não escuta o que o coach está dizendo, de maneirar. Então, como que você consegue lidar com essas questões aí dentro do box? Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis de administrar dentro da academia de CrossFit, é a vaidade, né? Porque todo mundo quer ser bom, isso é da pessoa, isso é totalmente correto, né? Todo mundo quer ter a melhor performance. Ter a lousa eu acho algo muito bom, assim, porque é uma referência que você tem, né? Eu acho que a gente precisa de referências, só que as pessoas não podem se cobrar algo assim que ainda você não consegue dominar. Então, por exemplo, eu falo que para formar um atleta é anos, né? A gente trabalha com você, que trabalha com atletas, a gente também trabalha com o Batata, que é treinador de ginástica, e ele fala que é no mínimo Exatamente. 12, 13, 14, 15 anos para você formar um atleta. Um atleta de jiu-jitsu demora pelo menos 10 anos para chegar na faixa preta, e isso com muita dedicação. E eu falo que no CrossFit, se você quer fazer algo, vamos pegar as referências do Open, né? As referências de carga, tanto exercícios de peso, ginástica e cíclico. Para você dominar aquilo sem precisar que faça adaptação, isso leva muito tempo de treino, muito, muito treino. E as pessoas querem pular uma etapa. Tem gente que tem um potencial incrível genético, consegue aprender com muita facilidade e já acha que deve fazer mais e aí não quer escutar muito o treinador. Mas de experiência que eu tive em outras academias, eu não sou a favor, assim, de dentro de uma academia, ter treino separado para pessoas RX dentro de uma aula de grupo, né? Então eu penso assim, se a pessoa quer viver de CrossFit, ele tem que treinar durante o dia. Se a pessoa trabalha durante o dia e vai treinar à noite, ou vai treinar de manhã porque trabalha até mais tarde, essa pessoa precisa do treino da lousa, é o treino do dia, é o suficiente, não precisa mais que isso. Então, a gente está estamos há 3 anos agora, vamos fazer 3 anos dessa forma, e está funcionando bem, porque eu separo realmente a gente tem o Competition, o RX, o Fitness e o Scale. Eu falo para a galera, não é mais e nem menos, são 4 opções de treino. Vou dar um exemplo, digamos que a pessoa tem facilidade de ganhar peso. É uma pessoa que olha um pão na padaria já ganha 2 quilos, da genética da pessoa. E essa pessoa levanta peso como ninguém na academia. Só que pedir para essa pessoa correr, ela não vai conseguir correr bem. Ela precisa correr? Precisa. Mas às vezes ela é muito pesada para correr. Às vezes pode ser que não faça tão bem ela correr. Então, pode ser que aquele dia o workout seja o principal elemento é carga. Essa pessoa vai performar bem. No outro dia, é um treino mais cíclico. É corrida, burpee, que essa pessoa não vai performar bem. Ela tem que ter essa consciência que hoje ela não vai ter
a melhor performance olhando na lousa, entendeu? Ela vai ter a melhor performance dela, mas não comparada àquela pessoa que é leve, que corre bem. Então, eu tenho que deixar sempre isso claro, para a pessoa entender o corpo, o seu corpo, a sua genética, para você saber onde você pode dar um pouco mais no treino, onde você sabe que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Tá dando certo isso, a galera tá conseguindo ter consciência do corpo da pessoa, como que a pessoa vai se comportar bem dentro da área do treinamento. Mas não é fácil, porque tem aqueles também que faz um pull-up e já acha que tem que competir, né? Exatamente. Eu acho que nesse ponto entra muito uma parte do trabalho da físio, né? Que é da questão na área de identificar alguns fatores de risco, né? Uma avaliação por exemplo, quem está já treinando no RX, no competition, o que ele consegue melhorar? Será que tem alguma coisa né? Porque às vezes é um detalhezinho, né? Que faz a pessoa dar aquele pulo, né? Melhorar Exato. a performance dele. E aí entra um trabalho da físio nesse ponto, né? Um trabalho preventivo, de recovery, que hoje se fala muito disso, né? Assim, eu acho que Exato. a terapia, você está muito mais preocupado em não deixar as pessoas se machucarem e recuperar essas pessoas o mais rápido para que elas voltem para recuperar no sentido não de recuperar de uma lesão, mas recuperar de uma sessão de treino para outra, né? Que a gente sabe de todas essas modalidades de crioimersão, aquelas botas, a própria massagem, aquela pistolinha que um monte de gente tem, que ajuda a soltar a liberação miofascial, né? Assim. E aí sai dessa questão curativa só da fisioterapia. Ela entra como um trabalho de prevenção e eu acho que esse jogo a gente tem feito muito bem, né, Celão? Exato. Desde que, mesmo antes de abrir a Kinex, né, lá na unidade de Itaim, mas antes mesmo de eu começar já a atender na chácara, né, a gente já tinha muitas essas conversas, né, fulano tá com essa dor, o que dá para fazer, como que dá, E assim, uma coisa, eu como físio do esporte, para mim é muito triste se eu tenho que falar que uma pessoa não pode treinar, né? Eu tento, quem me conhece, né, quem já foi meu paciente aí na início, os ex, cara, vamos adaptar ao máximo. O que dá para a gente adaptar? Vamos limitar tal movimento para que consiga se manter em movimento, né? Se manter não vou correr, tô com uma canelite, eu não vou correr, mas, cara, você pode fazer uma bicicleta, pode fazer o remo como elemento cíclico do treino, né? E assim, e o contrário para mim. Muitas vezes eu estou atendendo o paciente na clínica, principalmente, e você, lá vem você com esses exercícios de crossfit. Físio da Jordana é físio de crossfit. Porque eu aprendo demais com você, né? Assim, com você, com os outros coaches. E quando trabalha com fisioterapia do esporte, cara, não dá para ser simplesmente elastiquinho, fazendo manguito. É importante? Mas, cara, se a pessoa levanta 100 quilos no snatch, se eu ficar fazendo uma borrachinha, cara, ele nunca vai voltar. Não vai resolver, né? Então, isso, né? Assim, aí agora eu vou perguntar algo que é extremamente conflito de interesses mesmo, por causa do consultório que a gente tem dentro do Itaim, mas o que você acha? Qual é a vantagem de ter um consultório de uma fisioterapia dentro de uma academia de CrossFit? Eu posso dizer que assim, é um privilégio para Invício ter uma clínica, né, dentro da academia. Eu vejo que esse trabalho da fisioterapia de prevenção evoluiu muito, assim. Quando eu comecei a dar aula em academia, não tinha esse trabalho, não se falava nessa fisioterapia preventiva. Tipo, era só, machucou, vai para o médico, depois vai fazer fisioterapia, depois você volta. E depois que eu entrei no CrossFit, que eu comecei a ter esse contato, assim, da fisioterapia preventiva. Eu falei, preciso ver isso aí, preciso entender como é que é isso. E a gente vê na prática como funciona, né? Quantas vezes eu já sentei com você e falei, Gê, eu quero fazer uns aquecimentos. Que tipo de ativação, que tipo de musculatura eu quero fazer para um snatch, para uma de LPO, e você falava
o que era importante na musculatura estar bem ativado, e a gente, eu procurava lá dentro os exercícios, pesquisava e a gente colocava e você falava, pô, Celão, tá muito bom isso, tá dando super certo. Então, isso é muito bom para qualquer academia, trabalho de prevenção, assim, a gente fica feliz. Uma vez você falou, pô, Celão, a galera tá se machucando muito menos hoje no treinamento, né? Porque essa combinação de treinos bons e a fisioterapia antes, a pessoa entender o que tem que fazer antes do treino. Não adianta você querer fazer um snatch, já colocar muito peso e querer jogar para cima da cabeça. Pode ser que dê certo no dia, só que repetir esse estilo de treino não vai dar muito certo. Né? Então a conta chega, e quando chega, não tem jeito, você tem que parar tudo, e aí é um problema, e o gasto é muito maior, né? Esse é o maior dos problemas. Claro que, assim, isso independe da modalidade esportiva que a pessoa escolhe, né? Eu sempre falo, quem se dispõe a estar em movimento está correndo risco de se machucar, né? Assim, e a gente, todo mundo fala, eu faço crossfit. Nossa, você já se machucou quantas vezes? Que não sei o quê. O mundo já imagina. Eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos um dia assistir uma aula comigo? Vamos fazer uma aula? Vê, experimenta. E eu falo por mim, assim, eu sempre gostei de fazer esporte, né? Então, eu sempre jogava futebol, nunca na escola, né? Nada profissional, assim. Jogava futebol, joguei basquete, jogava vôlei, gostava de estar em movimento. Para mim, estar dentro de uma academia, sentada, fazendo cadeira extensora, flexora, era a morte, né? Então, assim, quando descobri, né, o CrossFit, ou que seja um treinamento funcional, né? Que você é muito legal, porque você faz coisas que você fazia quando era criança, de deitar no chão, rolar para um lado, rolar para o outro, pular corda, pular caixa, subir uma corda. Então, eu acho muito legal, porque você experimenta seu corpo, se você põe seu corpo para ser desafiado diariamente, né? E claro, às vezes fatalidades acontecem, né? Assim, você... Sim. Às vezes, na hora de descer uma corda, a gente já viu, da menina, né, que pisou no final da corda e torceu o pé. Ela treinou? Ela se machucou treinando crossfit? Não, cara. A corda estava no lugar errado, cansada, às vezes não prestou atenção onde estava a corda. Então, acontece, né? Isso acontece. Eu tenho 10 anos de treino de crossfit. Quer dizer, ano que vem eu vou completar 10 anos que eu estou dando aula de crossfit e comecei a treinar crossfit. Às vezes que eu me machuquei foi competindo, né? Treinando no dia a dia, eu nunca me machuquei assim. Você não já te machucou treinando? Não, a única vez, acho que foi 3 vezes que eu tive lesão. Foi por conta de competição, porque você esquece tudo, quer dar tudo que pode, mais um pouco. E foi às vezes que eu me lesionei. Mas praticando o CrossFit, assim, no dia a dia, eu nunca tive uma lesão, assim. Então, mas eu acho que tem que ter a prudência, eu falo para a galera. Galera, se sentir algum incômodo, alguma dor, a dor é sinal que não tem alguma coisa errada. Imediatamente, conversa com o coach, conversa com a físio para entender e passar as coordenadas para vocês. Então, pelo menos lá em vista, quando o aluno chega, se eu não estou com algum incômodo, se eu não sei o que eu vou fazer com o cara, a gente fala, você não tem que alongar, eu falo, cara, você tem que conversar com a Jo, porque ela vai entender o que está acontecendo, e aí, se ela falar, vai para o médico, é porque alguma coisa está muito mais além. Então, acho que isso é o mais importante. E muitas vezes algumas dores, elas vêm da própria mudança do treino, né? Assim, exato. Vamos dizer, eu é minha Werner Scale, né? Eu começo a treinar, eu começo a ganhar mais resistência, começo a ganhar mais força, eu vou começar a pegar mais peso, eu vou começar a fazer um movimento que eu não sabia fazer. É óbvio que o corpo ele vai dar sinal. E não necessariamente isso é uma lesão, né? Então, é bem isso que você falou, estar atento aos sinais do seu corpo, entender o que você está fazendo, né? E aí que você falou, me machuquei na competição. Foi o que a gente conversou lá atrás. Toda vez que você coloca o competitivo dentro de uma prática esportiva, pronto. Aí o negócio ele muda de figura, né? Muitos outros. Teve uma pergunta aqui. Tem a pergunta aqui. Qual a importância? Se é importante alongar após treino. Que...
Teve outra pergunta além dessa, Celão? Não vi. Pode responder essa que eu vejo se tem outra aqui. Acho que só teve não, essa né? por enquanto. Viu? Só teve essa só. Bom. Boa. Manda aí, Jô. O alongamento é algo muito. É algo, né? Que assim, a gente ganhar comprimento muscular, você consegue ganhar aumento de força, porque você vai ter um maior comprimento, né? Vamos pensar no elástico, né? Ele consegue gerar maior força, mas você vai ter um movimento melhor também, né? Com a mobilidade melhorada também, com uma questão de um alongamento melhor. Então, vamos pensar, quem tem um encurtamento de posterior, ele pode ter muito mais chance de, numa corrida, por exemplo, num tiro, que é o que a gente faz bastante nos WODs, né? Tiros, poder ter uma lesão muscular, por exemplo, né? Então, é importante. A prática do alongamento, ela é importante, mas, ao meu ver, independente de ser depois do treino ou não. Na verdade, eu acho, às vezes, um pouco perigoso depois do treino. Por quê? A musculatura, teoricamente, você já está mais aquecido e, às vezes, você pode se forçar além do fisiológico, né? Então, eu de flexibilidade e alongamento, ele tem que ser feito algo separado, sabe? Separa um horário do seu dia, ou chega no box antes, se você tem essa possibilidade, alonga bem, mas também alongar e fazer o treino é ruim, porque a gente sabe que dá diminuição da ativação do fuso, mas assim, na rotina do treino, né, que sempre tem a parte de ativação, você vai recuperar isso. Mas, assim, é o cuidado de você não passar do seu limite fisiológico, mas que o ideal é você pegar um tempo separado e fazer esse treino de alongamento. O que você acha, Celão, disso aí? Então, quando aqueles alunos que têm mais tempo, que fica mais tempo na academia, chega antes da ativação, a gente sempre faz ativação muscular, né? Sem peso, usando o corpo, fazer exercício dinâmico para buscar grandes amplitudes de movimento. E aí entra no aquecimento mais específico, aí começa o treino. Aquela galera que chega antes, tem tempo, eu faço até uma série de exercícios de alongamento com 1 minuto a 2 minutos no máximo de duração em cada movimento. Mas aquela galera que tem exatamente aquela 1 hora para treinar, eu falo para fazer um treino de alongamento no dia de rest day. Então, por exemplo, eu treino 3-1, 2-1. Vou pegar esse exemplo de pessoas que vai segunda, terça, quarta na academia, descansa quinta, vai sexta, sábado e descansa domingo. Tira quinta e domingo para fazer um treino de alongamento, né? Vai durar esse treino 20 a 30 minutos, aí você vai conseguir buscar grandes grupos musculares, fazer um belo treino de alongamento, vai ficar bem, vai fazer aquilo e parou. E aí no outro dia você vai fazer a ativação, aí você vai sentir a diferença ao longo do tempo. Não é imediato também, né? Você quer buscar amplitude de movimento, fez 3 treinos de alongamento, achar que, nossa, já estou soltinho. É sempre. Então usa esses 2 formatos. Então, aquela pessoa que não tem tempo, tira um dia de descanso, e faz esses treinos de alongamento. Aí eu falo, conversa comigo, conversa com a Jo, que a gente passa uma sequência de exercícios para vocês e você vai fazendo em casa, ou vem na academia só fazer isso e dá sempre super certo, assim. A Pri também fez uma pergunta. Saudade de você também. Ela escreveu aqui, saudade de vocês. A Pri fez um treino comigo essa semana. Ah, é? Foi segunda-feira, eu acho, terça-feira. Terça-feira. Ela perguntou, quando chega o tempo frio, é muito importante aquecer mais do que no verão? É verdade? O que você acha? Olha, o corpo demora mais para acordar, né? Geralmente, assim, no calor você realmente já chega na academia já suado já, mas tem que aquecer porque, igual a pessoa fala, você não vem correndo, precisa aquecer? Precisa, cara. Você veio correndo é problema seu. Mas o aquecimento que a gente faz é pensando no treino do dia, desde a ativação. Então, óbvio que no frio demora mais, né? Você chega com muita blusa, tira, coloca uma camiseta. Então, às vezes a gente não coloca mais aquecimento. A gente faz com que a gente eleva mais um pouco mais a frequência cardíaca. O tempo, às vezes, do aquecimento é o mesmo, não precisa aquecer mais. Mas, às vezes, deixa o aquecimento um pouco mais dinâmico, colocando movimentos, por exemplo, como skipping,
movimentos de corridinha de 10 metros, para a galera elevar um pouco mais a frequência e aumentar a temperatura do corpo. Eu penso exatamente assim. A gente no frio, né, tem tendência de ficar todo encurvado, lá chega no box de blusa, fica lá sentado e aí acaba. A nossa temperatura interna, ela sempre tá a mesma, né? Seja no calor ou no frio, ainda bem, né? Que tem essa oscilação. Mas pensando em parte muscular, fáscias, é muito importante o aquecimento, mas é muito mais pensando no movimento que você vai fazer também, né? O aquecimento, movimento específico que a gente vai fazer. O aquecimento aí, por isso que ele não é dispensável no verão ou no inverno. Exato. Até às vezes no treino de sábado, por exemplo, se é um odd longo, você coloca muitas vezes uma corrida. Exato. Porque o próprio início do treino, ser um movimento mais simples, né? Ele vai funcionar como um aquecimento também. Exato. Digamos, você vai fazer um workout que tem remo e burpee, né? São exercícios que vai envolver bastante articulações que não precisa se aquecer tanto para fazer esses dois movimentos, né? Mas eu particularmente na época de frio eu gosto de usar muito no aquecimento exercícios que usa no atletismo, que é movimento de skipping, hamster lock, exercício que você faz 3 minutos, você já está, sei lá, para que já não estou aguentando mais. Então, que envolve peso corporal, mas que eleva bastante a frequência cardíaca e o tempo é o mesmo, assim, é mais a questão da dinâmica do aquecimento que vai funcionar melhor, assim. Ó, tá batendo um solzinho da hora aqui, ó. Legal. Respondeu aí, João? Você acha que fugir desse assunto? Oi. Respondeu aí, será essa pergunta da Pri aí? Você acha que respondeu a pergunta bem da Pri aí ou não? Respondeu, Pri? Vamos com tudo, hein? Bom, outro assunto que acho que não tem como fugir disso, né? Que é a situação que a gente tem vivido, que é essa Covid, quarentena e tudo mais, que implicou numa mudança drástica, né? Dos nossos hábitos, né? Da nossa vida, assim. Qual que foi o seu maior desafio, Salão, assim, como dono de um box e head coach, de manter os alunos treinando? O que está sendo o seu maior desafio nessa época? Ó, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente vai entrar na 5ª semana de isolamento. Semana que vem, a 5ª semana, a gente começou a fazer a Invis está fazendo o Home Fit, né? Que é o trabalho de treinamento em casa. A gente começou uma semana antes de fechar. Foi engraçado que na primeira semana de isolamento parecia festa, né? Todo mundo postando em casa, tal. Só que aí a coisa começou a engrossar, né? Ficar em casa o dia todo não é uma coisa tão interessante assim. Então, o desafio nosso, assim, está sendo diário. A gente está se reinventando a cada dia, a cada semana. Então, eu estou fazendo treino, eu estou aqui na casa de um amigo. Eu fico imaginando a pessoa estar sozinho e ter que treinar. Só que o nosso trabalho é o tempo todo olhando a pessoa, corrigindo a pessoa. Eu não estou vendo essa pessoa, não sei como é que está o padrão de movimento, né? A gente está acostumado a tocar na pessoa, a elogiar a pessoa e dar aquela moral. Então, a gente está criando 1001 ferramentas para manter conectado com as pessoas, assim, né? De certa forma, seja pelo aplicativo Zoom, seja pelo Instagram. Mas é um desafio muito grande para todos nós, assim, porque o nosso trabalho, além dessa parte técnica, né, que é levar atividade física para a pessoa, levar a prevenção para a pessoa de uma maneira clean, de uma maneira gostosa, né? O nosso trabalho é relacionamento, né? Então, é estar junto com as pessoas. Então, a gente está se reinventando, mas a gente quer se reinventar, assim, nesse período de isolamento, mas não perder aqui é algo que é difícil, né, para todos nós. A gente manter também, tem as contas, tem as despesas que não é fácil nas academias. A academia está fechada, então vira uma bola de neve, porque as pessoas também estão... A empresa está pagando menos para as pessoas, e aí as pessoas têm que cortar os gastos, e aí, pô, como é que faz? Vou manter a academia ou não?
Então está sendo um desafio diário para todos nós, mas a gente está tentando, de todas as formas, mostrar para eles que a gente está com eles. E o que eles precisarem da gente, seja no trabalho de prevenção com a fisioterapia, seja na área de treinamento, a gente está com todos eles para o que der e vier e que a gente vai vencer essa, né? Então, esse eu acho que é um desafio diário de todos nós, né? E aí, com relação a... também, da clínica. E com relação a treino, não sei se você vai perguntar com relação aos treinamentos em casa, se mudou muito, não sei se é agora que eu tenho que falar ou se você vai perguntar isso mais para frente, aí eu não sei. Uma pergunta, a Pri mandou outra pergunta. Ela tá toda perguntadeira, a Pri, hoje. Bora, Pri. Ô, Jô, você que lida contra o esporte, acha que o preconceito sobre o CrossFit lesionar diminuiu? Lesionar muito diminuiu? Eu acho que tem diminuído, até por conta dessa mudança que já veio da própria CrossFit, né? De cima, né? Dessa questão de, de estimular que outros grupos façam parte, né, Salão? Isso. Tanto que a CrossFit ela lançou, né, uns workouts desses de ficar em casa, né? Que punha uma pessoa, atleta e era um senhor, uma senhora, não me lembro. Uma senhora. Eles colocam, a CrossFit mudou muito o conceito, né? Então eles estão colocando sempre referência de pessoas que performam e pessoas comuns, assim, pessoas do dia a dia, né? Que querem treinar CrossFit também. Eu acho que o preconceito com a prática diminuiu, mas ainda tem muita piada. Você fala CrossFit, pô, ela vai começar a falar do CrossFit. Eu acho que tem essa... que é uma brincadeira, na verdade, né? Porque a gente gosta tanto do que a gente faz, que a gente fala bastante mesmo sobre isso, né? Mas eu acho que o preconceito, esse medo de tem diminuído. Mas eu acho que o preconceito é mais das pessoas que não são ligadas ao esporte, viu, João? Porque a galera que é do esporte, que pratica, a galera está acostumada com um treino em alta intensidade, com disciplina, foco, meta. Eu vejo muito preconceito assim da galera que é da musculação, que é a galera que de outras áreas que não é relacionada a um esporte, meter pau no CrossFit. Como também já teve professor de educação física que mete pau no CrossFit e nunca pisou o pé numa academia de CrossFit. Então eu vejo que as pessoas que são do esporte mesmo, as pessoas têm um carinho especial pelo estilo de treino do CrossFit. Eu acho que é muito mais fácil essa galera do esporte. Eu lá na seleção, se tiver lá no 10, ele vira RX. As meninas do preventivo, eu coloquei o Spider-Man, eu coloquei lá, porque eu acho aquele exercício sensacional. Como diz o Gui, é sem ser stretch. A galera tira sarro de mim, né, de fazer Warrior Squat, Walcott, Spider-Man, mas são exercícios que ganham amplitude e aquecem as articulações, são excelentes, assim. E a Lu, ela mandou um coraçãozinho aqui, que eu acho, a Lu, ela faz um trabalho incrível com a terceira idade, e a prova do que é para todo mundo, que é o CrossFit, a área de treinamento, que é o que ela está fazendo lá na Invisa, ela começou esse ano, e ela tem umas 6 senhoras que treinam com ela, que nunca fez atividade física, fumou a vida inteira, é sedentária total, e ela está fazendo um trabalho incrível. E esse trabalho envolve alongamento, envolve ativação, envolve treinamento, e é incrível. E está mudando a vida das pessoas. Né? Ó, a Dani fez uma pergunta aqui, ó. Qual a recomendação sobre exercícios de mobilidade nessa quarentena? Mesmo treinando, estou me sentindo tão travada, vocês poderiam depois propor alguns exercícios. Ela está perguntando e está pedindo, né? Ô Dani, depois dá uma olhada no Instagram da Kinex, que eu mesmo gravei uma série de alguns exercícios de mobilidade. Dá uma olhada lá. Mas a gente podia até fazer um dia, né, Celão? Vamos fazer sim, colocar lá nos stories lá para a galera ficar ligadinha nos exercícios de mobilidade para fazer sempre, quando quiser, tiver um tempinho, manda bala. O Gui também perguntou aqui, se eu comprar um Nano 10, eu viro RX? Ah, tem que ser, né, Gui? É isso que tem que ser. Tem que ser de vamos com Nano, não é verdade?
E é Bom, isso. vamos voltar aqui. Acho que é essa Vai lá, Jô. pergunta disso que você tinha tocado antes, dessa questão do treino dentro da academia, né? E o treino em casa, né? Que a gente pensa no treino de CrossFit, principalmente nas aulas de LPO, aquelas grandes cargas, bater PR, né? Que é o personal record. E nesse momento não dá para fazer isso, né? Fato. E você acha que isso por conta desse tempo que a gente está ficando treinando em casa, você acha que isso pode mudar um pouco o estilo de treino quando isso tudo acabar? Talvez, porque sempre a gente quer, nossa, eu quero bater meu PR de snatch, quero bater meu PR de clean. Você acha que essa ânsia ela pode diminuir ou ela pode até aumentar depois disso? Assim, o que você tem visto? Então, assim, eu que faço os seus treinos, né, na academia e aqui, eu sei que você já não vinha colocando muito desses treinos nos próprios treinos semanais, né? Assim, não era uma Sim. prática frequente. Então, o que você fala aí sobre isso? Eu acho que tudo vai mudar, né? Não só na área de treinamento, mas nada vai voltar ao que era antes. Uma coisa foi até o Covid, né? Agora, depois. Mas, assim, o que eu penso, né? Quando eu comecei esses treinos em casa, é uma filosofia, algumas pessoas me questionam porque eu não coloco tal coisa, eu falo, meu, agora o conceito as pessoas precisam treinar por vários motivos, saúde mental, a gente em casa precisa treinar, precisa fazer desplugar do trabalho daquilo que está fazendo e Exato. treinar. E eu faço live com umas pessoas que não têm condições nem de fazer burpee na sala, porque é muito pequeno o apartamento. Então tem que pensar em várias coisas. Então, assim, eu tenho que pensar o quê? A galera praticar os movimentos básicos, que é agachar, empurrar e empurrar, puxar e puxar. São coisas básicas. Então, por exemplo, eu já vi vídeos de pessoas fazendo handstand push-up na porta de vidro da sacada. O risco de aquilo ali quebrar, acontecer um acidente é muito grande. Então, o meu conceito agora nesse home fit é que as pessoas façam o básico, os movimentos básicos. E aí a gente tenta usar a criatividade da melhor maneira possível para ir variando esses treinos. Não é momento de performar. Então esquece competição, tá tudo parado. A Olimpíada, se a Olimpíada já adiar para o ano que vem, o que é uma competição de um fim de semana, na verdade. Então, assim, agora não é o momento de performar, é o momento de melhorar as capacidades básicas, as funções básicas que a gente tem. Então, eu estou focando nesse processo agora. Então, a gente está colocando movimentos de LPO com cabo de vassoura, vamos colocar mais para vivenciar do que, vou melhorar meu snatch agora. Não vai ser dessa forma, você vai manter o que você está fazendo. Eu até pedi também para o Batata passar educativos de ginástica para fazer de maneira segura em casa. Essa semana ele vai passar para a galera. Mas eu acho que esse é o conceito. E assim, quando a gente voltar para a academia, tudo vai ser diferente. Primeiro que a mesma. Então, eu vou continuar o que eu estava fazendo. Eu vou reestruturar tudo. Então, a gente vai estar... Vamos dizer que a gente vai estar voltando de uma temporada. Então, assim, a galera estava em alta temporada, competiu, acabou a competição, todo mundo ficou de férias, voltou a treinar. Então, estou pensando nesse formato. Então, todo mundo voltou. Então, primeira fase, recondicionar a galera, estruturar o corpo da galera, e aí sim a gente pensar num outro planejamento de forma, se ter de calendário para a galera que compete e tudo mais. Mas eu acho que o que muda é isso, né? Não dá para chegar e simplesmente achar que deu uma pausa. Vai lá, galera, continuando o treino de fevereiro que a gente estava fazendo. Não tem como fazer isso. Se fizer isso, aí vai machucar todo mundo, aí não é o correto. Celão, é isso. Ótimo. Não sei se você tem alguma pergunta para mim específica, que eu que te enchi de pergunta hoje. Não, eu acho que o que é legal, assim, eu gosto muito de conversar com você, a gente conversa direto, de tomar cafezinho lá na Kinex, né? Comprando quando estava aberta em vista. Eu acho que é isso, é legal estar conectados com pessoas do bem, que são inteligentes, entendem do assunto, porque nesses últimos anos, todas as grandes pessoas que eu conheci dentro da área, fiz um curso com o Chris Shaw, que cuida da capacidade aeróbica do CrossFit Games.
Antes de fechar, eu tive a oportunidade de conversar com o CJ Martin, que é head coach da Invictus CrossFit, Mal, e exato, e outras pessoas extraordinárias. Eu vejo que a gente está conectado, assim, sabe? São pessoas que estão crescendo, estão evoluindo e estão com essa mesma cabeça, essa mesma filosofia, sabe? Do que é realmente atividade física, do que é a fisioterapia, o que é competição. Eu acho que o mais importante é a gente saber separar tudo isso e direcionar as pessoas para que as pessoas treinem bem, treinem feliz, com saúde e o ambiente da academia. Quando eu falo academia, seja no departamento lá da fisioterapia, lá com você, ou a Dani enrolando, falando que tem alguma coisa para ficar lá com você trocando ideia, né, Dani? Mas seja na fisioterapia, seja no café, seja na área de LPO, seja na área do CrossFit, mas as pessoas se sintam felizes e seguras, né? Saber que, bom, aqui os treinadores, a fisioterapia, eles me dão suporte, eles cuidam de mim e estão aqui para fazer com que eu seja uma pessoa melhor, assim. Eu acho que é isso, não tenho pergunta não, é mais essa maneira de agradecer por ter você e essas pessoas que eu citei, né, conectadas a gente, que eu acho que isso que faz o trabalho crescer. Eu que agradeço também, eu fico muito feliz de fazer parte de um time desse, né, de profissionais, né, treinadores que não querem que o aluno saia assim, só destruído de uma aula. Nossa, eu fiz ele sofrer. Não, isso... Não. Esse conceito não pode existir mais, né? Exato. E vamos para cima, né? Vamos torcer para isso acabar. Existe, infelizmente existe. Eu conheço pessoas que trabalham assim ainda, mas espero que essa pessoa mude esse conceito e pense que atividade física é para todos. Todo mundo tem direito de agachar, de empurrar e levantar da melhor maneira possível e de maneira segura, né? Respeitando o limite de cada um. É isso aí. Foi ótimo, Celão, adorei. Foi demais, precisando, o Celão está na área, computador aqui, celular na mão, e sempre eu falo para a galera, vamos com tudo, né? Agora o lema é voltaremos com tudo. Sempre. É isso. Jô, obrigado. Voltaremos com tudo. Valeu. Obrigado. Logo mais, vou agendar você numa live lá no Home Fit, e aí vai ser eu que vou conduzir lá, hein? Vai ser da hora. Demorou. Muito bom. Beijo. Obrigado, Jô. Valeu. Tchau, tchau. Fala de novo que eu não escutei. Lava as mãos e usa máscara. É isso. Vamos com tudo, hein, galera? A Dani aí. A Dani tá te adorando. Eu vou sair, a Dani vai continuar falando com você, certeza aí, ó. Tchau, gente. Obrigado, viu? Beijão. Foi demais, hein? Valeu. Tchau.